vamos falar agora das manifestações psicológicas que estão ocorrendo em consequência à pandemia de Covid-19. Essas manifestações psicológicas, elas podem ocorrer de diversas formas e em grau de intensidade diferente, dependendo de pessoa para pessoa. Já é esperado que 1/3 a metade da população apresente essas manifestações psicológicas. E isso não são sintomas psicopatológicos, nem doenças. Isso são reações naturais e humanas diante de uma situação totalmente atípica como a que nós estamos vivendo. Esses sintomas eles podem se manifestar de diversas formas e podem ocorrer desde o início, como podem persistir até 3 meses. Isso é natural e já é esperado. É claro, se os sintomas se intensificarem muito e persistirem por mais de 3 meses, eu sugiro que vocês procurem um profissional de saúde para orientá-los, ou, se for o caso, para fazer algum tipo de tratamento, né, para poder lidar com essas situações. Mas eu queria que vocês entendessem que todas essas manifestações, essas alterações psicológicas, elas são humanas, são normais e já são esperadas que aconteçam. Claro que a intensidade vai variar muito, não só de pessoa para pessoa, como alguns fatores que vão intensificar esses sintomas, né, ou essas manifestações. Um desses fatores que eu considero é a magnitude dessa pandemia. É uma coisa que está ocorrendo a nível mundial. E isso realmente assusta, isso realmente traz um impacto muito grande para as pessoas. Intensifica a reação das pessoas ao que está acontecendo na realidade. O outro fator que eu acho também importante a nível de intensificação dessas manifestações é a situação de vulnerabilidade de cada um. É claro que as pessoas que vivem em situações mais vulneráveis, elas tendem a apresentar essas manifestações de forma mais intensa. E as pessoas que vivem em situações de menos vulnerabilidade, que estão mais protegidas, elas tendem a ter menos intensidade nessas manifestações, né? Ter menos sintomas, apresentarem menos sintomas. Mas isso também vai variar muito, porque mesmo as pessoas que nunca tiveram nenhum problema psicológico, ou nenhum problema psiquiátrico, né, que nunca tiveram nada nesse aspecto, elas podem apresentar alterações psicológicas e é normal que isso aconteça, porque isso é uma reação humana para essa situação atípica que nós estamos vivendo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que isso é natural e humano e que já é esperado que aconteça. Porque eu vejo meus pacientes se queixando assim, Márcia, eu estou enlouquecendo, eu estou uma montanha-russa de emoções. Tem dias que eu estou muito agitado, tem dias que eu estou super apático, tem dias que eu estou agressivo, tem dias que eu choro o dia todo. E eu queria que as pessoas entendessem que é normal ser essa montanha-russa de emoções. Isso não tem nada de anormal, as pessoas não estão enlouquecendo. É normal que elas reajam psicologicamente, principalmente diante dessa situação, correlação que também ajuda a intensificar tudo isso, é a questão do confinamento. Nós nunca vivemos um confinamento como esse. As pessoas não estão acostumadas a conviverem com seus familiares, né, de uma forma tão intensa. Né? Nós vivemos com nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, né, mas não o dia inteiro, não 24 horas por dia, não todos os dias da semana, não durante mais de um mês. Quer dizer, é um grau de aproximação, de convivência muito intensa que acaba provocando desgaste nas relações. E isso já é esperado, isso é normal que aconteça, isso é natural. Então é importante que as pessoas entendam que isso não é doença, isso que ninguém está enlouquecendo, que isso é humano. E eu queria, inclusive, ler uma frase aqui que eu acho que talvez as pessoas consigam se identificar um pouco com isso, entender um pouco melhor, né? Essa frase é de um cara chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele escreveu um livro, para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, que chama Em Busca de Sentido. E ele foi um médico que ficou prisioneiro em Auschwitz, no campo de concentração. Ele é um sobrevivente de Auschwitz. E ele tem essa frase que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: vocês estão perdoados por fazerem aquilo que estão conseguindo fazer. E isso é o suficiente.
Eu queria que vocês entendessem que nós não estamos numa competição de performance. Nós não temos que ser produtivos todos os dias. Vão ter dias que nós vamos estar mais produtivos, vão ter outros dias que nós vamos estar menos produtivos. Nós não temos que estar nessa alta exigência, né, de produtividade. Nós não estamos numa competição com as pessoas de quem produz mais e quem produz menos. É importante que nós possamos respeitar, né, essas alterações na gente e que também possamos respeitar essas alterações no outro com os quais nós estamos convivendo. Então, é importante que as pessoas entendam que elas vão ter essas alterações e que elas vão fazer o que elas são capazes de fazer. E cada um tem o seu limite. Uns têm mais capacidade e outros menos capacidade. E uns vão ter momentos de maior capacidade e outros de menor capacidade. E o que nós conseguimos fazer é o que é suficiente para que nós façamos. Nós não temos que entrar num grau de alta exigência, sabe, intenso. Isso não é saudável. Né? É importante nós aceitarmos que nós estamos nessas oscilações e que essas alterações, essas manifestações são naturais. E elas podem se manifestar de várias maneiras, né? Elas podem se manifestar sob a forma de ansiedade, sob a forma de alterações do sono, sob a forma de alterações digestivas, né? Tem pessoas que comem muito, tem outros que perdem o apetite. Elas podem se manifestar sob a forma de agressividade, ou de apatia, né? Ou de hiperatividade. Podem aparecer sintomas somáticos, que a gente chama que são sintomas que aparecem no nosso corpo, né? Como diarreia, taquicardia, sudorese. Pode se manifestar de várias formas. E isso é normal que seja assim. Isso não é doença, isso já é o esperado. Então, é muito importante que as pessoas possam entender que é natural que isso esteja acontecendo. E não tem um grau de exigência muito alto com relação a si mesmas e com relação aos outros. E uma coisa também importante que eu acho que tem que ser dita, que tem sido observado muitos fenômenos de solidariedade nesse momento da pandemia. Muitas manifestações estão surgindo, né, manifestações de solidariedade. E esse é o lado bom da coisa. Né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E eu acredito que tantos movimentos solidários estão aparecendo por conta de nós estarmos muito identificados uns com os outros. Nós estamos vivendo a mesma situação, todos juntos. Né? Nós estamos todos com medo da morte, estamos todos passando perto da morte de alguma maneira. Ou seja, por medo da nossa própria vida, né? Ou por medo de perder algum ente querido. Então, eu acho que essa identidade que todos estão sentindo, estão tendo o mesmo sentimento, né? Se identificando com o sentimento do outro, é que faz aparecer tantas manifestações de solidariedade. Como, por exemplo, as pessoas que estão fornecendo alimentos para as populações mais vulneráveis e mais carentes. Isso está ocorrendo de uma forma assim, muito bonita e muito intensa. Né? As doações que têm sido feitas de empresários para o sistema de saúde, para que as pessoas possam ter um atendimento digno, de qualidade, né? E que possam ser atendidas. Então, estão tendo muitas manifestações, inclusive tem um movimento de psicólogas que estão fazendo atendimentos, claro que à distância, atendimento remoto por telefone, por conta da contaminação do Covid, mas é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para divulgar esse trabalho, para que as pessoas que precisem acionar um suporte psicológico, elas tenham essa opção. Essa opção existe. Então, eu vou citar aqui 2 psicólogas que já estão fazendo esse trabalho, né? Uma é a Karina Tomás, que é quem idealizou esse projeto e que realmente teve a iniciativa de começar a fazer esses atendimentos, que são atendimentos voluntários para essas pessoas que estão precisando. E a outra psicóloga que eu conheço bastante, que já trabalhou comigo na Petrobras, é uma excelente profissional, é a Gabriela Rangel. Então, eu vou aqui fornecer o telefone das 2 para que vocês possam acionar esse serviço de apoio psicológico, se for necessário, se vocês acharem que realmente
isso vai ajudar vocês a lidar com a situação de alguma maneira, né? Então, o telefone da Karina Tomás é 995-54-5468. E o telefone da Gabriela Rangel é 980-014-757. Então, se já tem esse contato, se vocês precisarem, vocês podem lançar mão disso. E outra coisa que eu achei também muito interessante, que eu, por acaso, descobri, né, que tem um aplicativo de táxi chamado 99, que ele está se dispondo, né, a levar toda mulher que precisar, que for vítima de violência doméstica. Esse aplicativo de táxi, ele leva gratuitamente as mulheres às delegacias de mulher para elas poderem se proteger e se defender numa situação como essa, porque está ocorrendo um boom de violência doméstica atualmente, durante essa pandemia. Isso não é só aqui no Brasil, não, isso é no mundo inteiro, em todos os países. Claro que por conta desse confinamento, desse convívio muito próximo, né, e muito intenso das relações, que acabam se desgastando, então os índices de violência doméstica dispararam. Então, estou achando assim, muito importante ter esse movimento de apoio psicológico voluntário que as psicólogas estão fazendo, desse aplicativo de táxi que está podendo socorrer as mulheres que estão sofrendo de violência doméstica, né? Então, é muito importante que isso seja divulgado, porque é uma coisa muito grave, muito séria e que está acontecendo. Então, eu vou, inclusive, pedir para que seja reproduzido um áudio, né, que fala sobre isso, para que a gente tenha alguma ideia, né, de como agir e lidar numa situação como essa que a gente está vivendo. E muito importante que a gente entenda que todas essas reações são naturais e vão passar, elas são transitórias. Todas as situações, né, esses problemas psicológicos, as manifestações psicológicas, os sintomas, a violência doméstica que se intensificou, é claro que já existia antes, mas com o confinamento, com essa proximidade excessiva de convívio das pessoas, houve um certo agravamento, né, dessas situações. Mas é importante que nós saibamos que tudo isso é transitório, tudo isso vai passar. Na medida que a pandemia também vai passar e que tudo isso, né, acabar e tudo voltar à normalidade, nós também vamos voltar à normalidade. E as nossas reações vão voltar à normalidade também. E nós vão desaparecer esses sintomas, tá? Essas manifestações psicológicas. É importante que se entenda que tudo isso é normal, é transitório e tudo isso vai passar. Portanto, vamos nos preocupar em mantermos, né, o isolamento social e não permitir que essa doença se dissemine de forma muito intensa e muito rápida, para que não haja o colapso, né, no sistema de saúde, para que as pessoas possam ser atendidas, para que não falte leitos, para que não falte EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que é máscara, óculos, luvas, né, capote, proteções para os profissionais, para que eles não adoeçam também, para que eles não sejam contaminados, porque se todo mundo, se os profissionais de saúde começarem a ter um alto nível de contaminação e começarem a adoecer, quem vai cuidar dos doentes? Então, nós temos que proteger as pessoas que estão cuidando da gente. Nós temos que proteger os profissionais de saúde também. Então, é importante que fique muito claro que tudo isso vai passar, que tudo isso é transitório e tudo isso vai acabar. Então, eu vou pedir só para que vocês escutem esse áudio que fala sobre violência doméstica, para a gente poder lidar com isso, né, de uma maneira mais eficaz. Muito obrigada.